Bem-vindos ao canal Maçonizando. Vamos começando mais um vídeo. Antes de nós prosseguirmos, eu peço que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e nos ajude a expandir ainda mais o alcance do canal Maçonizando. Lembrando que a gente sempre tem patrocínio de Turbo Chile. Você que quiser fazer uma viagem para o Chile, na neve, conhecer o deserto do Atacama, ou mesmo fazer uma viagem histórica ao Chile, você pode ter pacotes muito especiais para Turbo Chile, nosso patrocinador aqui no canal Maçonizando. E hoje, então, nós vamos falar sobre Supremos Conselhos. Foi um pedido que chegou num vídeo, eu não lembro qual foi o vídeo que o pessoal pediu, para fazer um comentário sobre os Supremos Conselhos. Por que nós temos tantos Supremos Conselhos? Então, vamos tentar explicar, pessoal, por que nós temos tantos Supremos Conselhos e o que faz. Nós vamos entender que a maçonaria ela é muito bem dividida organizacionalmente. Por quê? Nós temos os graus simbólicos 1, 2 e 3. Esses graus simbólicos são ministrados e são concedidos por lojas simbólicas. Essas lojas simbólicas são filiadas a potências maçônicas. Por exemplo, o Grande Oriente do Brasil, grandes lojas estaduais, grandes orientes estaduais, Grande Loja Unida da Inglaterra e todas as outras. Tá? Então, nós temos as potências simbólicas. Tá? E aí, nós temos também algumas obediências de graus filosóficos. Nós temos, por exemplo, no Brasil, em prática hoje, alguns ritos maçônicos nos graus simbólicos. E aí que eu vou chegar. O rito escocês antigo e aceito, o rito brasileiro, o rito dinamita, o rito de Schroeder, o rito de York, o rito de emulação, o rito de São João, o rito escocês retificado, né, eu acredito que eu não esqueci nenhum, tá? E o rito moderno, tá? Então, nós temos esses ritos, tá? Esses graus simbólicos, eles são universais. Se eu sair de uma loja do rito dinamita e ir para uma loja do rito moderno, eu continuarei sendo mestre maçom. E o mestre maçom, ele tem a plenitude dos seus direitos maçônicos. Ou seja, o mestre maçom, ele está apto a ser grão-mestre de uma obediência, a ser venerável mestre de uma loja, ocupar qualquer cargo dentro de uma obediência, porque ele tem a plenitude dos seus direitos maçônicos, ele é o maior de idade, maçonicamente falando. Então, o mestre maçom é apto a tudo. Então, até o grau 3 é obrigação. A partir do grau 3, isso é facultativo. É como você ter uma graduação, por exemplo, comunicação social, que é o meu caso, eu faço uma faculdade de comunicação social, mas eu posso fazer uma pós-graduação em marketing digital, eu posso fazer uma pós-graduação em história, em filosofia, em geografia, no que eu bem entender, porque eu tenho a graduação que me torna apto a fazer uma pós. Né? Pós-graduação é isso. Então, nós temos os graus filosóficos, que eles são graus para aperfeiçoamento dos mestres maçons. O rito escocês antigo e aceito é o mais praticado no Brasil, né? E o rito escocês antigo e aceito, ele tem uma estrutura muito bem definida de graus filosóficos. Nós temos do grau 4 até o grau 14, uma loja chamada Loja de Perfeição. Depois nós temos os capítulos Rosa Cruzes, do 15 ao 18. Depois nós temos o Kadosh, do 19 ao 30. E depois nós temos o Consistório, né, que é 31, 32, 33. Então, essa é a estrutura, o esqueleto do risco antigo e aceito, que influenciou muito a formação dos outros Supremos Conselhos no Brasil. Inquestionável. Ocorre que a potência simbólica ela não tem ingerência na filosófica, nem vice-versa, né, porque cada um com o seu quadrado. Um irmão do rito dinamita, ele pode fazer os graus no rito antigo e aceito, ele pode fazer os graus no rito moderno, ele pode fazer no rito certificado, em qualquer um que ele bem entender, porque ele é mestre maçom, e ele tem a plenitude dos direitos maçônicos, e ele pode fazer onde ele bem entender. Eu faço graus filosóficos, por exemplo, no rito moderno e no rito dinamita, e já fiz no rito antigo e aceito, e faço as ordens de aperfeiçoamento maçônico, que não são graus filosóficos, né, e isso eu já falei aqui no canal, inclusive. Mas os Supremos Conselhos, eles têm uma particularidade bem interessante. Os Supremos Conselhos, eles surgem no Brasil, e eu vou dizer assim, eu vou citar alguns exemplos antigos. Nós temos que houve cisões, tá? E quem está falando a partir neste vídeo é o Diego Franzen. Eu não estou falando em nome de nenhuma obediência, eu estou dando uma versão histórica que chegou a mim que eu acho extremamente plausível.
Nós temos o risco a ser antigo e aceito, nós tínhamos o Supremo Conselho do grau 33 do risco a ser antigo e aceito, e o grão-mestre do Grande Direito do Brasil, naquele momento, era o Mário Bering. O Mário Bering, depois, ele afirma ter recebido uma orientação da Grande Loja Unida da Inglaterra que o Supremo Conselho do grau 33 e a obediência simbólica não podiam ter a mesma administração. O que ele faz? Ele racha com o GOB, ele funda as grandes lojas e leva com ele o Supremo Conselho do grau 33 do rito antigo e aceito. O GOB segue a sua vida sem o Bering como um grão-mestre, mas ele também cria um Supremo Conselho para que os maçons do GOB façam o Supremo Conselho vinculado ao GOB, até porque, como houve uma cisão, as animosidades naquele momento eram bem intensas, né? Então, houve uma fundação do Supremo Conselho vinculado ao Grande Oriente do Brasil. E aí nós tínhamos a treta do Supremo Conselho. Mas a mesma coisa aconteceu com outros ritos. Por exemplo, o rito Adoniramita, nós tínhamos o Excelso Conselho Adoniramita do Brasil, o ECMA, né, que recentemente teve uma cisão com o Grande Oriente do Brasil num rompimento de tratado de amizade e mútuo reconhecimento. Não vou entrar no mérito do que causou isso, mas o ECMA, eles tinham ido a Portugal, né, para fundar um conselho do rito Adoniramita em Portugal. Fundaram o conselho do rito Adoniramita em Portugal, o ECMA-P, e a vida seguiu, houve um rompimento, alguns irmãos do GOB foram até Portugal, pegaram uma carta patente do ECMA-P, vieram para o Brasil e formaram o SCAB, que hoje eu estou vinculado, eu sou mestre maçom vinculado ao SCAB, né, então eu estou no SCAB. Então, este é um ponto crucial nesse sentido, que essas cisões, elas aconteceram em outros ritos, aconteceu no moderno também, aconteceu no brasileiro, os Supremos Conselhos, eles tiveram suas cisões. Deixamos de ser irmãos por causa disso? Não. Deixamos de ser amigos por causa disso? Não. Deixamos de fazer loja junto? Filosoficamente, sim. No simbólico, não. Né? Então, são coisas totalmente distintas, são caminhos diferentes, caminhos paralelos. Então, é importante a gente destacar isso. Eu fiz graus no antigo aceito, fiz no moderno, fiz no Adoniramita, que é o rito da minha loja, né? E qualquer irmão pode fazer. E o Schroeder é o único rito que não tem um Supremo Conselho, porque ele não tem graus filosóficos, ele foi concebido numa ideia de não ter graus filosóficos. Tem entrevista com o irmão Rui Badaró, aqui no canal, falando sobre o rito de Schroeder, o sistema maçônico de Schroeder, que é bem interessante. Então, a questão dos Supremos Conselhos é mais ou menos isso, tá? Houve divisões e tudo mais. Aí o pessoal vai dizer assim, mas se o meu... Nós temos aqui no Brasil, você tem todo aquele rito, mas nós temos também um Supremo Conselho de maçons regulares, só está passando graus para maçons regulares, ou seja, GOB, COMAB, CMSB, né? Que é um Supremo Conselho do rito Mêmfis Misraim. E ele só está passando graus para maçons regulares. Esse Supremo tem sede em Pernambuco, tem como patriarca o meu padrinho de maçonaria, o irmão José Ivo Sampaio de Carvalho. Então, esse Supremo Conselho ministra graus do 4 ao 96, porque o rito Mêmfis Misraim tem 96 graus para maçons regulares. Nós temos, por exemplo, o rito moderno, nós temos um sistema de 9 graus. Estou sendo reducionista, tá, pessoal? No rito de York, nós temos um americano, nós temos um sistema de 13 graus, e por aí vai. Então, é importante que a gente destaque isso, para que haja essa diferenciação. Então, o cara fez graus filosóficos, por exemplo, no rito brasileiro, ele fez no grau 18, Rosa Cruz, no rito brasileiro. Ele vai para um Supremo do rito moderno, alguns Supremos Conselhos têm equiparação de graus, então o grau 18 no rito brasileiro equivale ao grau 7 no rito moderno e vice-versa. Alguns têm equiparação, né? Por exemplo, o cara que pegou o grau 8 no rito moderno, se ele for para o rito Adoniramita, ele vai entrar no grau 30. Então, existe equiparação, porque os ensinamentos são equivalentes, e o período de interstício entre graus também são equivalentes. Então, o cara que vai chegar no grau 30 no rito Adoniramita, ele tem a mesma possibilidade, o mesmo interstício de quem vai chegar no grau 8 no rito moderno. Então, uma coisa não interfere na outra.
Certo, pessoal. Então, eu espero que eu tenha respondido essa pergunta sobre os Supremos Conselhos. O que é um Supremo? O pessoal vai dizer assim, mas tem Supremos que não tem tratado. Um maçom pode ser punido por estar num Supremo que não tem tratado. É uma questão divergente, é uma questão que gera muita discussão, muito debate. Eu vou dar o meu entendimento pessoal ficando em cima do muro, tá? Por quê? Porque nós temos duas visões. Administração de Supremo é uma coisa, de simbólico é outra. Então não tem por que um ficar interferindo no outro. O mestre maçom tem a plenitude dos seus direitos maçônicos e ele faz os seus graus onde quiser. Argumento pró. Argumento contra. Para você entrar no Supremo Conselho, você precisa ter uma carta dizendo que você está prumo com a tesouraria da tua loja, que tu é um mestre maçom regular e ativo. Quem dá essa carta é a tua potência simbólica, que é vinculada a uma obediência, a tua loja simbólica, que é vinculada a uma obediência simbólica. Portanto, é a tua potência simbólica que está dizendo que tu é regular e que tu está apto para pegar os graus. Então, é um argumento contra. Mas, como eu disse, é uma questão de muita discussão jurídica em que eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu tenho uma tendência a ter uma opinião formada, mas eu não vou abordá-la nesse quesito do vídeo, porque não vem o caso. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Espero que eu tenha respondido. Deixe seu comentário, deixe o seu likezinho aqui, ou seu dislike, se você não gostou do vídeo. Faça suas considerações nos comentários, porque a gente está aqui para aprender junto também. E aprendo muito com os comentários, instruções e eventuais correções. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Lembro, então, curta e compartilhe o nosso conteúdo. O canal Maçonizando é uma produção independente desse jornalista e escritor. Todo o nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Valeu! Voltamos em breve com mais um vídeo. Thank you.